Pronto. Já começar de novo? Bom, então, primeiramente, muito obrigada, né, por vir aqui. Vai ajudar bastante a gente a compreender de forma mais concreta a prática docente do sistema prisional. Se você quiser se entrevistar, não, se apresentar. Então, eu sou Ana Paula, sou formada em Ciência da Natureza pela Universidade Federal do Amazonas. Fiz mestrado aqui na Unifesp, estou fazendo doutorado, já quase finalizando. E tanto mestrado quanto doutorado eu desenvolvi temáticas de ciência, mas com pessoas privadas de liberdade no cárcere, né? Então, a minha trajetória acadêmica é basicamente voltada para esse grupo. E eu sou professora do ensino regular da Secretaria de Educação de São Paulo e eu dou aula para a EJA também, fora do cárcere, né? Então, acho que resumidamente essa é a parte mais importante, eu acho, da minha vida. E como que surgiu essa oportunidade? Foi mesmo pelo mestrado ou foi por outra forma? Quando eu ingressei no mestrado, a ideia não necessariamente era desenvolver essas temáticas científicas com o privado de liberdade. Essa ideia surgiu a partir de uma aproximação que a gente teve com a professora Maria Ângela, porque o meu mestrado, meu doutorado, meu grupo de pesquisa, eles estão imersos num grupo maior que tem como parte desse grupo maior o próprio projeto Banca da Ciência, né, que é um projeto que está aqui, que está na USP, que está no Instituto Federal. E aí a professora Maria Ângela, na época, conversou com o Emerson, dizendo que seria super legal levar a banca, né, porque em determinado momento eles fizeram uma parceria com a residência pedagógica, na época que não tinha essa outra residência, e aí ela teve esse insight. E aí uma colega que estava desenvolvendo o mestrado, estudando formação de professores, acabou se envolvendo e foi fazer essa parte da banca que a gente faz aqui. Ela levou uma turma da Maria Ângela, eles passaram por todo um processo, ela acompanha as aulas. E aí eles apresentaram, aí eu fui, né, nessa apresentação. E foi quando a gente foi compreendendo. É quando a gente também, muitos preconceitos são, né, quebrados ali, pelo menos você se confronta com eles. E aí, a partir dessa troca com eles, a gente teve essa ideia de que talvez seja um espaço que tenha muitas práticas científicas não formais, né? E aí foi aí que realmente eu voltei o meu olhar para esse público. A partir da professora Maria Ângela também, que foi uma pessoa que, como era uma temática nova para mim na época, quase 6 anos atrás, então eu não tinha não conhecia muito o público. A própria educação de jovens adultos eu conhecia mais de uma forma muito formal, então veio muito pela professora Maria Ângela, que sempre estimulou, por saber que é uma área que carece muito, né? É uma área de investigação que carece muito, principalmente da área de ciências, né? Pouca coisa realmente de ciência, não pouca, mas que às vezes a gente vê muito ensino formal o tempo inteiro, ensinando conceitos na EJA, mas você não vê um trabalho maior que discuta algumas outras coisas. A gente ainda encontra, mas ainda e aí quando você pensa na ciência dentro do cárcere, isso diminui mais ainda. Então essa ponte foi pela professora Maria Ângela. Legal. E qual que era o objetivo principal do projeto? Então, na minha pesquisa de mestrado, o objetivo principal era a gente discutir como as ciências da natureza se expressavam nos saberes populares, né? Que elementos da ciência da natureza estão presentes nesses saberes populares e como esses educandos recorriam a esses saberes para desenvolver aquelas práticas ali, né? Não necessariamente para aprender ciência nem nada, mas para a gente compreender que o saber popular, o saber das pessoas, esse saber que não é sistematizado, ele tem elementos da ciência da natureza, né? Ele não se constitui no conhecimento científico, mas ele tem elementos, eles utilizam esses elementos de forma muito prática, né? Muito empírica. E a ideia da dissertação era a gente investigar isso e ver se realmente existe e se eles recorriam a esses saberes. Legal. Quais foram os principais cuidados ou adaptação que você precisou fazer para planejar as atividades experimentais dentro da prisão? Eu acho que no mestrado, como a gente sabe como é a prisão de um jeito de quem está de fora, né? E
A gente sabe de um jeito de quem está de fora, sabe pelo regramento e sabe pela mídia, né? Então a gente também vai criando no nosso imaginário, não pode. Eu lembro que na primeira vez que a gente foi, não usa sutiã com metal, não sei o quê. Uma loucura que, assim, né, não tem essa necessidade, pelo menos na penitenciária que a gente... Até porque a gente entra em outro contexto, que tem uma diferença de quem entra para fazer visita às famílias. Eu sei que elas provavelmente são tratadas de forma bem diferente do que a gente quando entra. Então, os cuidados que a gente teve, acho que no mestrado foi diferente do doutorado, porque no mestrado a gente não conhecia, né? Assim, a professora Maria Angela orientou algumas coisas, mas a gente... eu percebo que no mestrado eu tive um pouco mais de restrição do que eu tive pela própria direção. Não sei se... Porque quem faz a unidade são as pessoas, né? Então, quando troca a direção, não trocou a direção, mas trocaram algumas pessoas. Então, principalmente quando a gente está falando de ciência, a gente usa muita ferramenta, né? E eles estavam construindo artefato. Então, a gente tinha que pensar muito em como a gente entraria nesses espaços com esse material, não pensando que ele vai pegar uma ferramenta dessa e pronto, vai. Porque as pessoas pensam isso, né? Grande rebelião. E não é assim que acontece, é um espaço completamente dominador, assim, eles não é assim, tô vendo uma chave de fenda e agora é meu momento. Eles conhecem as regras também. Então a gente pensou muito nisso, mas a gente tinha que mandar as listas antes, né, dos materiais. E ela passava por um filtro por eles. Então a minha ideia sempre foi em levar um mínimo de coisas, principalmente pontiagudas, que era o que eles realmente poderiam impedir. Então as atividades sempre foram adaptadas para que a gente conseguisse fazer com papelão, com cola, tesoura sem ponta, fio. Então assim, é muito difícil produzir as coisas sem o estilete, por exemplo. Como que você corta algumas coisas com a tesoura sem ponta pequena, você vai cortar uma borracha. E eles tinham que usar a parede para lixar. Então, essas adaptações. O mestrado, em termos de material, foi mais restrito. Eu senti uma restrição maior. Não que eles falavam, não pode, mas eles... tenta evitar isso, tenta evitar aquilo. Eles nunca falaram não, mas eles falaram, se você puder adaptar, né? E aí a gente opta por adaptar, até porque eles estão abrindo, né? Não é uma exceção, mas a gente só entra porque eles deixam, né? Então, pra gente manter esse canal aberto, a gente vai fazendo essas adaptações e... Então, assim, quando a gente pensa em atividades científicas, a gente tem sempre que, nos espaços normais, que nome horrível que eu falei, mas nos espaços convencionais, tudo bem, né? Você levar alguns materiais. Pra eu chegar aqui com uma chave de fenda, vocês... Lá, algumas pessoas podem encarar isso como... Já no doutorado, eu já tive mais liberdade. Não sei se porque eu já tinha passado por lá. Não sei, né? A direção em si, dificilmente, em nenhum momento falou, não pode esse material, né? Mas eu sentia que quando eu passava pelo raio-x, os guardas já... mas esse aqui, mas no ferro de solda? Falou, mas pode? Aí eu tinha que tirar a lista e eles viam. Mas eu sentia que eles tinham uma resistência, mas como a autorização vinha de cima, então eles não podiam me impedir de entrar, né, com aquele material, mas eles revistavam. Aí também tem quando você entra na prisão, tem uma regra, né? Mas depende muito de quem está ali. Tem gente que vai falar, não, só tira a moeda do seu bolso, tira tudo. Tem gente que vai falar, não, professora, vai lá, tranquilo. Então, tem essas coisas, né? Mas no geral a gente respeita essas regras que são as regras de segurança, porque é importante pelo espaço. Mas no doutorado eu senti que eles tiveram mais recursos do que quando eu realizei o mestrado. E a rotina das aulas? Onde você atuou? Os presos, eles tinham acesso regular às atividades? Então, o que acontece é que eles eram alunos da escola regular, pelo período da manhã. A minha pesquisa de doutorado, tanto do mestrado, ela não se encaixa em atividade formal de educação. Então, ela é uma atividade não formal, que eles também chamam de cursos livres, não chega a ser um curso, mas é uma participação na pesquisa. Então, a gente tinha uma regularidade. Então, quando a gente monta o cronograma, eles pedem para que a gente indique um dia, para que aconteça, porque eles são muito organizados com isso, com o horário.
começa, a hora que termina, por quê? Né? Então, o que acontece é que, desde tanto no mestrado quanto na pesquisa de doutorado, a gente tinha um dia da semana, especificamente, que a gente ia. E aí o espaço no mestrado era um espaço que visivelmente era um espaço que tinha sido adaptado para a realização de cursos técnicos. Então era um espaço bem... Era uma sala, mas assim, uma sala que dava muito eco, que era do lado da cozinha, então assim, visivelmente aquilo foi uma adaptação. No mestrado, no doutorado a gente já usou o espaço da sala de aula da escola, porque tem uma escola nessa penitenciária, que tem umas 7 salas, então era um espaço um pouco mais adequado, a gente conseguia fazer as coisas. Então a gente tinha um espaço, sempre a mesma sala, sempre os mesmos educandos e sempre no mesmo dia. E aí quando eles entraram de férias da escola, eu pedi um dia a mais. E aí eu consegui ir um dia a mais na semana. Mas tem a rotina, né? E a gente precisa encaixar a rotina deles. Sim. E essa penitenciária aqui em Guarulhos? Sim, aqui em Guarulhos. Quais eram os recursos didáticos disponíveis? Acho que você já falou um pouco, né, dos materiais, mas tinha laboratório, livros ou tecnologia? Então, essa penitenciária, ela tem uma biblioteca, tem alguns computadores sem acesso à internet, poucos, mas não tem... Eu não utilizava recurso nenhum da escola, da penitenciária, porque a minha relação é outra, né? Mas os recursos, se na escola, fora da prisão, já é um recurso lá dentro, isso também se aprofunda, né? Então, se não tem pra fora, menos ainda. Então, assim, eles tinham alguns recursinhos, algumas coisas que eu sei que eles tinham, porque eu já participei de atividades regulares lá, não eu ministrando, mas já vi atividades regulares. Eles sempre fazem, no final do semestre, uma formatura, eles apresentam um projeto. E é sempre muito grandioso esses projetos, mas são sempre feitos de papelão, né? Você olha e você não acha papelão. Sim. Mas são, né? Então, o recurso mais o material do cotidiano, né? Cola, papel, e olha lá. Então, assim, não tem tecnologia, assim, as salas não tem nenhum tipo de tecnologia. Tem na verdade, nenhum tipo de tecnologia, né? Tem, né? A lousa é uma tecnologia. Eu acho que a única coisa que fica bem visível lá. Entendi. Você se sentiu preparada para atuar nesse contexto? O que foi fundamental na sua formação ou o que você acredita que faltou? Eu acho que eu falo de um lugar que não é educação formal, né? Então, preparada, no começo a gente vai com muita insegurança. Eu acho que muito não pela aula, mas pelo que a gente acaba criando no nosso imaginário do que é um espaço prisional, né? Do que é uma unidade prisional e ao mesmo tempo dessas pessoas, né? Porque socialmente elas são muito desumanizadas. Então, quando você entra nesse espaço, você também, esses preconceitos, existem 2 caminhos: ou eles vão se acirrar com você, seja por qualquer evento, ou você vai começar a encarar de formas diferentes. E eu acho que uma coisa que é importante é que no começo a gente, pelo menos extremamente pessoal, você se questiona, mas será que vale a pena estar fazendo isso dentro dessa unidade, dentro da prisão, com essas pessoas? Porque isso também faz parte da nossa construção, né? Mas eu podia estar numa escola Milton Pimentas. Eu já fiz muitas coisas na escola Milton Pimentas. E passa por uma coisa das pessoas e não todos, não generalizo, mas a gente muitas vezes encarar a educação dentro da unidade prisional como um favor, né? Como uma exceção e não como um direito. E ela é um direito adquirido, mas muitas vezes, até que os professores, às vezes, não vou dizer por todos, mas quando a gente entra, às vezes a gente fica meio, mas será que é o melhor lugar para eu estar? Como se eles tivessem, além de privados da liberdade, eles tivessem que ser privados. E eles já foram privados. Se você pega os dados de quem são essa população carcerária, é uma população que dificilmente terminou o ensino fundamental. E isso não quer dizer que pessoas que não estudam estão mais suscetíveis a cometer crime. Não. Quer dizer que essas são as que são presas. Né? Que tem muita gente que
que tem. Então, assim, é porque às vezes se a gente faz uma leitura muito simples disso, a gente cai em determinismos, né, sociais. Sim. Mas a maioria da população carcerária é preto e pardo. Então, olha aí, pretos e pardos, então, não. É que é o grupo em que se direciona o olhar para essa apreensão, né, em massa. Então, assim, preparado, eu acho que a gente vai se preparando no processo, né. Eu acho que cabe sim você compreender, você precisa estudar a rede, mas também que quando a gente fica pensando muito só na prisão, a gente fica muito com a cabeça muito no local e menos nos sujeitos. E o importante ali são os sujeitos. Então, é a educação de jovens e adultos. Dentro ou fora das prisões, é. E se você for analisar quem são esses sujeitos fora ou dentro das prisões, eles têm muitas similaridades. São as pessoas mais vulneráveis socialmente, são pessoas que foram expulsas da escola por qualquer que seja o motivo. Apesar delas acharem que elas escolheram parar de estudar, a maior parte delas tiveram que evadir da escola porque tinham que trabalhar, porque tinham, né, não tinha oportunidade, morava muito longe de uma escola, tinha que trabalhar com os pais. Então, não é uma escolha. Você não escolheu, você foi imposto, a sua realidade concreta te impôs isso. Então, é uma leitura que às vezes alguns não fazem. Sim. Então, e a EJA também, quando você vai à EJA que eu dou aula, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar por qualquer que seja o motivo, quando jovem. Então, eu acho que uma coisa importante, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente pensa em educação em prisões, a gente tem que pensar que é EJA ainda, que ainda é educação de jovens e adultos. E que o espaço, ele é um espaço que tem singularidades, tem suas especificidades e é desafiador. Mas esse espaço não pode definir o que a gente faz ali. Apesar de tudo. Porque os sujeitos são os mais importantes nesse processo. E eu tento fazer isso. Quando eu vou para a unidade, quando eu estou com eles, eu esqueço. E eu não esqueço de forma voluntária, mas de forma involuntária. Quando você começa a se envolver ali nas atividades e nas coisas, você esquece por um instante que você está dentro de uma unidade prisional. Por um instante, parece que você vai sair, vai ter um portão e você vai embora. E não vai. Vai ter um portão, vai ter outro, vai ter um raio-x e depois você vai embora. E eles não vão. Sim. Então, tem as especificidades do espaço. Eu acho que para quem quer ou para quem trabalha, é importante considerar isso no seu planejamento. É sempre, claro que é importante, porque eles não são o maior dos problemas, do meu ponto de vista. Às vezes são os agentes, são os sistemas, é o sistema que muitas vezes, né, lá nessa penitenciária não, mas eu já vi relatos de Fundação Casa, de colegas que estavam lá na Fundação Casa, que os guardas ficavam, isso aqui, você não pode falar isso aqui. Então, aí, isso, né, são coisas que a gente precisa realmente considerar. Mas a gente tem que pensar que são sujeitos. E os sujeitos estão nessas situações, né, de restrição. Então, como que a gente consegue desenvolver isso num ambiente tão desafiador como esses sujeitos? E eu não acho que a faculdade prepara a gente nem para EJA. Pelo menos eu estou falando de um ponto de vista de educação em ciências, né, do ciência da natureza, uma licenciatura. Eu acho que a pedagogia prepara vocês muito mais para a EJA do que as outras licenciaturas. Então, às vezes a gente chega na EJA e eu vejo... Hoje não tenho mais tanto esse perfil pela minha proximidade com a EJA, né? Mas muitos colegas às vezes falam coisas que eu falo... Falta um pouco de empatia com a história dessas pessoas e com quem essas pessoas são. E às vezes dentro da prisão essa empatia acaba, porque elas estão presas. Então, e aí isso acho que é um dos obstáculos pessoais, mas também do sistema, né? Porque não é ele que rege isso. Mas acho que a universidade dificilmente prepara a gente vai se preparando e aprendendo no processo, né? É claro que não é um espaço que permite muitos erros, eu não estou nem falando que eles, não posso errar com eles, mas é porque, Foucault fala, né, é panóptico, você está sendo observado o tempo inteiro, né, o tempo inteiro, você se sente tão vigiada quanto eles. É uma pressão, né? Porque ele foi todo planejado para que você se sinta observado até quando não tem ninguém te olhando. Sim. Que é para inibir qualquer comportamento que seja lido como inadequado naquele espaço. Então, você, quando está ali, você também está sendo observado, né? Por mais que você ache que não tem ninguém nessa porta. Você está sendo observado. Né? Alguém está te observando de alguma forma.
E não só a eles, a você também. Então, quantas vezes... Professora, deixa eu te falar. Eu falei, gente, como que eles viram isso? Às vezes são situações que você fala bobas, né? Mas pra eles não pode sair depois deles, você tem que sair antes. Então são coisas que são regras que a gente vai aprendendo e que sim, podem influenciar o trabalho e influenciam muito, mas que a gente vai tentando, né, se adaptar e organizar para que ainda assim eles consigam ter acesso a uma educação que seja realmente importante no processo para eles, né? Sim. E a respeito da sua proposta pedagógica, você pensou antes ou foi a partir de uma primeira conversa que você viu o que interessava mais? O que eu faço no doutorado é bem próximo do que eu fiz no mestrado, só que eu busco agora investigar outras coisas, mas a prática, ela é uma prática que eu mantive, né, que é a atividade com eles. Sim. Mas ela teve um planejamento prévio, assim, o que a gente vai fazer, mas quando você entra lá e com eles, você começa a falar, putz, eu acho que tal coisa é mais interessante, acho que isso funcionaria melhor. Então eu digo, no meu doutorado mais ainda, mas eu digo que eles também construíram uma pesquisa juntos, porque a partir muitas vezes eles, não, Ana, vamos fazer tal coisa. Então vamos fazer tal coisa. Então muda o que eu tinha planejado e passamos a fazer o que eles querem investigar e a forma como eles acham adequado, porque muitas vezes o que eles acham adequado realmente é muito mais adequado do que o que eu pensei. Sim. Então a gente faz um planejamento para poder ter uma noção do que fazer, mas durante o processo essas mudanças elas ocorrem por conta, né, disso, de que eles também vão levando as atividades. Como são oficinas de ciência, são atividades práticas, eles vão dando tempo, né, vão dando momento, e aí as coisas vão se adaptando ali de acordo com o grupo. Sim. E como foi o envolvimento deles nas suas atividades? Teve alguma reação ou participação que te surpreendeu? Sim, acho que a EJA é sempre muito surpreendente, eu acho. Fora da prisão, eles têm mais assim, professora, tem que fazer isso, porque eles estão cansados, né? Trabalharam o dia inteiro, então... E aí começa a fazer, e aí eles esquecem que eles não queriam fazer. Lá dentro, eles têm muito mais vontade, né? Porque quem estuda não trabalha. Então eles relatam muito, isso aqui é bom pra mente, né? Eles falam muito isso, nossa, tá aprendendo, minha mente está trabalhando. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu me surpreendi muito positivamente, porque é um grupo pouco escolarizado, principalmente os que eu desenvolvia. Não que eu não achava que eles não seriam capazes, mas a níveis de desenvolvimento, de experimentos, de desenvolvimento de hipótese e de criação de método para chegar a um determinado objetivo, que a gente não acha que você não vai conseguir chegar nesse nível de sofisticação. Não porque a EJA, não, às vezes é pelo tempo, é pela familiaridade que eles não tinham, mas que rapidamente eles conseguem significar aquilo e trazem as experiências deles. Então, o mestrado foi muito surpreendente, principalmente, porque a gente nunca tinha feito. Né? Era a primeira vez. Então, e o mestrado foi curto, foi um mês, uma vez por semana, 5, 6 encontros. Foram poucos, mas foram encontros riquíssimos. E foi onde a gente teve essa virada e falava, cara, aqui tem muita coisa boa para se tirar daqui. Sim. Não para tirar deles, mas que eles mostrem para nós, né? E que a gente investigue nesse processo. Então, foi surpreendente observar o grau de comprometimento que eles tiveram. O mestrado ainda mais, foi um tempo curto. No doutorado eu fiquei 3 meses indo lá 1, 2 vezes por semana. Então, a gente abdicou de um tempo, a gente se desprendeu de um tempo grande para essa pesquisa prática, para que desse tempo deles se envolverem bem mesmo, né? Porque às vezes quando eles começam a pegar o jeito, não, vamos ficar aqui, e aí eles pegaram o jeito e ainda tinha muita coisa para fazer. Então, me surpreendeu o envolvimento deles e uma coisa que a gente não esperava, né? Eu falo a gente porque tem outras pessoas envolvidas também, o quanto eles são gratos, né? Porque assim como nós, eles também, eu tô falando uma opinião, né? Acho que subjetivamente,
subconsciente deles, não conscientemente, inconscientemente eles acabam também encarando aquilo como um favor, né? Nossa, obrigada por vocês terem vindo, não, nossa, o tempo todo aquele agradecimento com a gente, tá bom, tá ótimo, não tem... Eu aqui agradeço pelo empenho. Então, assim, eles se dedicaram bastante em todo o processo, assim, e se envolveram em coisas que eles falam muito isso, né? Nossa, nunca imaginei fazer isso, nunca pensei que dava pra fazer isso. Então, eu acho que é isso, é uma troca, né? Que é muito interessante nesse processo. E ver o quanto eles se envolvem e ver essa gratificação deles, e eles se reconhecendo como pessoas detentoras de conhecimento, é muito gratificante para nós também. Então, essa troca foi muito legal. E o grau de comprometimento deles foi muito, tanto no mestrado quanto no doutorado. Essa coisa de, não, tem que fazer, vamos fazer, eu quero fazer. E ficar tentando, isso aqui não dá certo. Eles ficam lá matinando, traz tal coisa semana que vem que vai dar certo. Então, você vê que eles querem fazer, né? Que eles não estão ali só para sair da cela, só... E mesmo que fosse, já estava bom também. Mas eles estão ali porque eles se comprometem muito com o que eles fizeram. E o vínculo com eles? Foi algo difícil? Ou logo de início ele já tinha um vínculo com você? Então, no mestrado foi um vínculo até bem rápido. A gente ficou pouco tempo e o grau de conexão com aquele grupo foi muito rápido, assim. E, claro, nos primeiros encontros eles ficam ressabiados, o que é super natural. E eu tento muito, quando eu entro nesse espaço para qualquer coisa, não deixar claro, mas eu tento sempre me colocar no lugar deles. Se eu estivesse naquele espaço e vem alguém de fora, vem fazer um negócio aqui. Fazer o quê, minha filha? Você veio passar e fazer o quê aqui dentro? Já ia ficar meio, será? Então, sempre que eu vou, apresentar uma pesquisa, projeto, ou mesmo dar aula, convite, alguma coisa, eu sempre, antes eu mostro quem eu sou, me apresento, não de forma só profissional, esse professor, essa professora, aluna da Unifesp, mas por que eu tô ali também, né? E eu falo pra eles, eu entendo, tá? Eu sei que vocês podem, eu falo pra eles, eu sei que vocês podem estar se perguntando o que essa pessoa veio aqui fazer isso com a gente, né? O que move essas pessoas? Então, é explicar o que move a gente, né? Porque é um ambiente opressor. O sistema oprime, a gente precisa entrar, né, nesse assunto, a gente vai falar a noite inteira aqui. Se eu estou lá dentro, é porque este sistema me permitiu que eu entrasse. Então, eu faria essa leitura. Ela não está tão longe do sistema e dessas pessoas, porque se eles permitiram que ela entrasse, ela é um deles. Faz sentido? Não, se ela é um deles, eu não posso não participar. Eu não posso não querer. Porque eles não têm, tem querer. Eu ainda acho que essa unidade que a gente, claro que a gente só fala do que a gente vê, né? No mestrado eles relatavam coisas mais difíceis para mim. No doutorado, pelo que eu percebi, a unidade estava, não sei se light, mas acho que estava menos, sabe? Sei lá, opressora, não sei se opressora é a palavra, mas eles relatavam mais situações dessa coisa de dominação mesmo, né? No doutorado eles relatavam menos isso. Então, assim, esse é um exercício que é importante se fazer quando você entra. Porque a pessoa, mas quem você é? Você é parte do sistema, então eu não vou poder não dizer não vou poder não querer. E aí eu sempre tento fazer isso. Então, eu acho que isso é uma coisa não só para estabelecer o vínculo, mas para eles entenderem que eles podem não querer. Que tá tudo bem também eles não quererem participar, não quererem fazer. E no mestrado foi muito rápido esse vínculo. No doutorado era um grupo muito mais... Ainda bem que foram mais encontros. Então, no primeiro encontro... Só que eu falo muito, né? Como qualquer professora, que você vai demorar 2 horas. Mas eu falo muito. Então, eu sempre tento me aproximar. Não só... Mas até fisicamente. Tudo bem? Como você tá? Ô, fulano. Sempre... E chamar pelo nome não, porque é uma questão de respeito. Né? Que independente... Porque a escola precisa ser um espaço diferente daquele que ele tem lá fora. Né? Então, essa relação, ela precisa ser muito mais humana. Então, eu acho que isso aproxima eles também. Porque eles reconhecem
na gente. Então, no mestrado, eu lembro que eles fizeram uma apresentação para outros colegas de cela. Eles convidaram, eles fizeram uma feira de ciências. E no mestrado, chegou uma hora que eu já levava as ferramentas, coisas, ficava as caixas lá, eles pegavam e usavam. E no dia da apresentação, eu deixei umas caixas no canto, porque se eles precisassem usar ferramenta e material, aí me chamou e falou, Ana, que eu fiquei, meu Deus, cadê a caixa? Falei, puta, eu já fiquei, aí eles, tá aqui, eu não, tá aqui atrás. Eu olhei as caixas, tudo, tinha uns negócios em cima. Por que você fez isso, filho? Porque você acha que todo mundo é igual a gente? Você deixar esse tanto de gente entrando e saindo? Aí eu falei, então assim, eles já estavam de certa maneira me protegendo também, né? Nossa, Não, legal. a gente Eles colocou, mesmos. não, a gente colocou aqui que você tem que parar com isso, Ana. Você acha que tinha um que chamava Murinha? Você tem que parar com isso, Ana, você acha que todo mundo é bom? Não, mas é que eu esqueci que o pessoal ia entrar. Não, tá aqui, ninguém vai mexer aqui. E é isso, né? Então, uma relação tão de confiança, e eles falam, e pra você ver, essa relação de confiança foi estabelecida no momento que eu não notei, que foi quando eles sentiram confiança em mim, tipo, não. Porque sempre que a gente ia, ficava um agente na porta, e me incomodava muito a presença desses agentes, muito. Falava, mano, e tinha um cara insuportável, que eles começavam a fazer, não vou dar conta, sabe, burro, mano, eu tinha uma raiva daquele cara. Aí eu não ia falar pra ele, falava, amigo, né, a gente. Aí eu falei pro chefe dele, falei, tem como ser outro? Não, eu não preciso. Então, é porque às vezes ele interfere muito, entendeu? Aquele cara xarope, né? Não falei nada, ele tirou. Aí uma vez que eu fui, da outra vez que eu fui, foi uma moça, acho que tava tendo alguma coisa, não tinha os guardas pra ela, foi comigo. E ela era da administração. Aí ela ficou na porta. Só que ela era da administração, ela não era uma agente que fica ali na segurança. Aí eu falei pra ela, fulana, se você quiser ir pra sua sala, vai em paz, viu? Aqui a gente... Ela, você fica aqui? Eu falei, não, vai aqui. Eles aqui, eu e eles aqui, a gente já tá trozado. Aqui a gente já sabe de tudo, aqui não precisa, não se incomoda não. Ela, então eu vou. Qualquer coisa, você tem um telefone aqui no corredor, você... Falei, não, pode ir em paz, aqui a gente trabalha aqui. E ela foi embora. E aí depois, no nosso último encontro, eles falaram que naquele momento, eles perceberam que eu confiava neles. Porque eles eram 10 homens, né? E duas mulheres, né? Eu e uma amiga, numa sala. 2 homens, sem nenhum. E assim, claro que tem guarda no corredor, tem guarda nos lugares, tem câmera, está sendo vigiado. Mas o fato de eu ter falado pra ela, não, vai, que a gente tá aqui, a gente aqui tá ótimo. Isso pra eles foi algo que eu falei gritando assim, ó. Ela na porta e eu aqui, não, vai lá. E pra eles foi importante, pra mim foi só um tipo, pode ir, que nem você me atrapalha tão aqui. Pequeno pra eles. Isso, nem você me atrapalha. E aí foi, né, a relação. E no doutorado também, eu sempre fiz tudo pra que eu ficasse sempre mais com eles, pra eles se soltarem. Então, a gente conseguiu desenvolver uma relação muito, muito respeitosa também, né? Eles têm muito medo de se aproximar. E tá tudo bem, tem um limite, porque pode não dar problema pra mim, mas dá pra eles deixam isso claro. Mas assim, a gente tinha uma relação bem bacana, assim, era bem divertido. E bem rico estar com eles ali. Teve algum obstáculo nesse meio termo que te marcou mais? Eu acho que teve alguns. Acho que de obstáculo é isso, é o lugar, às vezes algumas situações que o sistema te impõe, às vezes a gente tava rolando a atividade, um cara chegou na porta, você. Quando ele falou você, eu gelei, porque ele falou tão grosso, eu falei, bicho, é eu. Você vê, quando você tá nesse espaço, você também. Ele falou, você, aí eu olhei, aí ele apontou assim, sai. No meio da minha atividade. Nossa, sai. E eu não entendi porque ele falou pro cara sair. E aí quando o cara saiu, ele saiu. Aí um que estava sentado falou, o cara sabe que não pode. O cara sabe que não pode. Eu falei, o que ele fez? Ele, você não viu que a blusa dele era branca. Tinha um colarinho verde. Porque não pode, é toda branca. Toda branca. Ele saiu da atividade por causa disso. E mexe ali, né? Porque aí você volta aqui e fala, pô, eu tô num espaço com um colarinho verde. Já é o suficiente.
Então, acho que isso é desafiador. No doutorado foi desafiador, teve momentos que eles estavam muito desanimados. E eu falei, gente, vocês não querem mais? O que está acontecendo? Desliguei o gravador. Eu falei, não, foi uma coisa estranha. Eles, Ana, a gente está muito cansado. Eu falei, o que está acontecendo? Ah, porque a gente tá com pouca comida essa semana. Então é uma caneca de café para 7 homens, 3 pães. Tá sem mistura. Eu falei, sério? Então você assim, tá comendo pouco? Claro que você vai chegar com fome. Eu falei, gente, mas é o tempo inteiro assim? Eles, não, acho que é porque não chegou e tal. Mas vai melhorar. Então isso são obstáculos, né? Além dos obstáculos que a gente já tem. Aí você vai entrar, quem é você? E aí você fica lá. Toda vez que é uma pessoa diferente, para você poder entrar. Então, isso tudo, sabe, algumas coisas, não, fulano não pode, fulano não veio. Por que não veio? Porque o guarda não vai com a cara dele e não deixa ele. Aí você tem que ir lá, falar com o guarda superior para chamar ele. Então, assim, acho que o desafio maior é o sistema, são as pessoas que fazem parte, né, que comandam. Porque eles também não nos veem muito diferente deles quando a gente está lá. Porque você está entrando lá para dar aula para vagabundo. Então você também é vagabundo. Porque se você está tanta criança para você dar aula, já vi isso, tanta criança para você, como se eles não merecessem, como se as pessoas soubessem sobre o meu trabalho. Como se estar lá diminuísse o fato, né, de eu não estar numa escola. Naquele número. Então acho que esses foram desafios assim, que traz, que às vezes você vê que reflete muito neles também e na gente, né? E o que significa para você ensinar dentro de um espaço de privação de liberdade? Essa experiência impactou na sua prática docente? De qual forma? Com certeza. Eu acho que ensinar dentro de unidade prisional, vou falar dessa minha experiência, claro que a gente pode vir aqui e falar, só mais um lugar, só mais as pessoas. Mas eu acho que quando você estabelece esses vínculos com eles e você vai vendo quem eles são, que nem todo mundo é mal, nem todo mundo é bom, né? E até porque meu papel ali não é será que esse merece o que eu tenho para oferecer? Não, o que eu tenho para oferecer. Né? Tem essa ideia também. Eu chego lá oferecendo o que eu sei. Não vou lá oferecer o que eu sei. Mas eu acho que dar aula, estar, né? Não dar aula, né? Porque acaba que é aula, mas como não é formal, mas estar na unidade, principalmente fazendo uma coisa que eu gosto, que é ciência, eu descobri que a coisa mais legal é a ciência, mas é a menos importante de uma certa forma. Porque ela é um meio para você devolver, para mim não, né? Para que eles reconheçam novamente um pouco de quem eles são fora dali. Né? Porque eles resgatam também as experiências da vida deles, eles resgatam as lembranças deles, eles voltam no tempo que eles não estavam lá. E também trazem experiências da própria cela. Então, estar lá, acho que é mais do que você ensinar. E claro, né, eles estão voltando agora para a escola, muitos estão começando a vida, infelizmente, nessa situação, né, dentro do cárcere. Sim. Mas eu acho que a escola na prisão, ela tem um papel, quando desenvolvida e feita de uma forma, sei lá, minimamente humana, ela tem um papel de devolver para eles o que a prisão tira, mesmo que seja naqueles curtos tempo. Né? E com o tempo, eles se apropriem de novo de quem eles são, que eles são mais do que aquilo e eles são mais do que aquele lugar. E aí, qualquer pessoa que ouve esse discurso diz, mas tá vendo, bandido. E não é essa a ideia, né? É que são pessoas, não importa. E como professora e como universidade, a gente tem que olhar eles como educandos, como pessoas, não individualmente. Se individualmente uma pessoa faz mal a você ou a sua família, você tem todo o direito de se revoltar, de desejar as piores coisas para essa pessoa, de querer que ela fique presa o resto, você tem todo o direito. Pessoalmente, esse é o seu sentimento. Mas você não pode querer que isso vire uma política pública. Não, então tem que jogar lá dentro, é um depósito de pessoas, desumaniza elas, porque não é todo mundo que comete crime que está preso. Não é. E tem muita gente que está lá e que não cometeu. Então, a política pública ela tem que pensar em meios de evitar que ele volte. Que condições a gente
que ele não teve antes, que ele tem agora, que a gente pode dar agora. E a prisão hoje a gente sabe que não faz isso. Então a escola ensinar e estar nesse espaço, nessa troca com eles, eu acho que é uma forma deles se reconhecerem novamente fora daquele espaço, de você humanizar, ter um espaço, claro, as celas, entre eles têm uma relação até muito familiar, porque é o que fica para eles, mas eles estão ali na cela, eles estão restritos, a escola devolve para eles, com pessoas de outros lugares, como professores, momentos que talvez eles, né, e se reconhecer de novo, como pessoas que sabem, devolver um pouco. Eles falavam muito isso no mestrado, né? De ver que eles não são monstros, de ver que eles são pessoas. Sim. Alguns falavam, a gente cometi um erro, tô aqui, tô pagando pelo meu erro. Espero e não quero cometer de novo. Só que eles mesmos relatam, só que eu tô marcado o resto da vida. O resto da vida, quando eu sair daqui eu não consigo mais nada. Então, é isso, ensinar é você tentar promover um espaço em que eles realizem esse movimento também, porque você não devolve, né? Claro, posso devolver a dignidade da pessoa, não tem luz comum, mas é importante que há uma dignidade e uma consideração por si, e se olhar de novo que eles precisam realizar esse movimento a partir do que a gente faz. Então, acho que e a gente se transforma também, quando você se compromete com aquele processo. Sim. Né? E aí você também se transforma nesse processo, porque eu não sou mais a mesma Ana Paula que foi no mestrado. E a que entrou no doutorado já não é a mesma que foi no mestrado também. Porque cada vez que você troca ali, se relaciona, faz esse intercâmbio de saber e de experiência com eles, e de vida e de tudo, você leva um pouco deles e fica um pouco nosso ali também. Então, eu acho que a ciência é super importante. Eles conseguirem ter acesso ao conhecimento que foi negado a eles é super importante, é essencial. Mas, mais que isso nesse espaço, é você devolver, você conseguir promover o processo de humanização novamente. É retirar deles esse rótulo de monstro que eles ganham, né? Que era o que eles sempre relatavam. E que conselho você daria para os professores que gostariam de atuar nesse contexto? Bom, eu acho que tem que ler Paulo Freire, antes de mais nada. Por quê? Porque é isso, é gente com gente. Só que é gente com gente, com uma gente que foi tirada esse caráter humano delas, né? Você liga a televisão, morreu não sei quando, a maior parte da população fala isso mesmo, né? Então, é você ter noção de que espaço é aquilo, ter noção de que para eles aquilo é muito importante. Não que para eles de fora não seja, mas que para ele aquele espaço da escola é, às vezes, o único espaço em que ele consegue esquecer um pouco que ele está dentro de uma prisão. Eles falam muito isso. Nossa, Ana, quando a gente está aqui, o tempo passa muito rápido, a gente até esquece que a gente está preso. Então, e você tentar, ao máximo, se desfazer e se desprender dos seus preconceitos. É no processo que isso acontece. Mas, assim, uma coisa que é importante. Primeira vez que eu entrei, eu falo pra todo mundo, porque é um relato. Fica olhando e falando, por que esse cara tá aqui? Ele tá trocando ideia, tá rindo. Aí você fica... Aí você fala, não, poxa, nada a ver, isso não é problema não. Só que é natural, porque é do ser humano, né? É do ser humano, é do ser humano. Eu sou Paulo Leofort, mas eu sou gente, né? Cresci numa família com... Então, isso ainda tá em mim. É verdade. E não vai sair. Tem coisa que não vai sair, que eu vou ficar ressignificando toda hora, até um ponto que... Mas entender que eles já foram julgados. Alguns não, né? Que tem muita gente na penitenciária que ainda não foi julgada. Mas que o nosso papel ali não é mais esse. Né? É promover a educação. Uma educação humana. Fala, toda educação é humana. Mas nem toda educação é humanizada. Toda educação é humana, porque são humanos que as fazem, mas nem toda educação é humanizada. E ali é um lugar em que se precisa. Então, eles não precisam de mais dominação. Você não precisa disso com eles. E eles relatam algumas posturas de alguns professores. Eles relatavam para mim, às vezes. Eu ficava, gente, nem precisa, porque eles, sabe? Claro que pode ter um ou outro. Escola é gente. Claro que pode ter um ou outro. Sim. Na escola também, fora dali, não tem? Na EJA, fora dali, não tem um que... Claro que tem. Só que acho que é você encarar como
como um espaço que é diferente dos outros, né? Não que vai salvar, agora pronto, vou entrar na escola penitenciária, salvação chegou. Não chegou, mas é um espaço que é muito importante para eles e que pode sim, para alguns, ser um processo, uma ferramenta de transformação, mesmo que pessoal, né? E que isso pode transformar. Então, é você ter muito pé no chão também. De não achar que você vai entrar lá e, eu tô fazendo o trabalho mais incrível do mundo. Você tá fazendo um trabalho. Porque tem isso. Você entra com aquela, às vezes, já vi, né? Eu sou super-herói. Eu dou aula na prisão. O melhor lugar pra dar aula na prisão, amigo. Eles querem dar aula. Eles são super disciplinados. Você não precisa ficar nem pedindo pra ninguém. Pessoal. Entendeu? Então, assim, é isso. Porque tem, e você não tem que ir como, porque às vezes a gente ouça, porque eu quero dar aula na prisão, porque eu acho que, sabe, é isso, eu tenho que ir lá e é sobre mim, né? Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu tenho que levar tudo que eu sei, que eu sei vai mudar a vida, eu vou mudar. Não. É um trabalho importante, que precisa ser feito com muito cuidado, respeito e também com muita responsabilidade, Sim. Né? Mas que você também nem ficar também naquela de que, você aí, eu aqui, e nem naquela de que, a gente vai mudar o mundo inteiro juntos. Não é também você não ter mais esse sonho, essa fé na educação. Mas senão você se frustra. Sim, você chega e você vê um sistema que não dá, aí você se frustra, né? E também, pra mim, achando que você é um super-herói, ou um santo que vai chegar agora levando com toda a sua benevolência, levar o que eles precisam. Porque, de novo, você encara como os que não têm e você o que tem. Então, eu acho que é por isso que ler Paulo Freire é importante, né? Para entender que seja em qual espaço e entender que o sistema, quando você entra lá, ele também está de olho em você. De certa maneira, você também é olhado e vigiado. E você pretende continuar? Acho que, como eu faço num contexto de pesquisa, eu quero me dar aula ainda, sabe? E sendo bem sincera, não é porque eu vou mudar, é porque é bem bacana mesmo, é um lugar. Só que eu vou fazer um recorte, né? É um recorte dessa penitenciária. Você pode falar com outros e falar, meu Deus, é um inferno lá. Sim. Pode acontecer. Acho que são coisas, claro, contextos diferentes, coisas diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. Mas eu acho que para o professor, é um lugar até confortável. É um lugar confortável. Você tem pouco trabalho físico, né? Assim que eu digo, igual você vai trabalhar com criança, Deus livre, né? Eles sugam sua energia, eles precisam, eles demandam mais de você. Adolescente, eles não. E é um espaço que você, claro, tem os desafios, mas que você consegue ali, né? É que eu estou falando do ponto de vista de ciências também. Sim. Né? Mas eu acho que muita disciplina português, eu vejo muitos trabalhos de artes que eles fazem lá. Então, as professoras de artes ali, assim, eu tenho vontade de ir sim, como professora regular, mas aqui no estado de São Paulo é complicado porque é só quem é categorial. Eu não sou efetiva do estado, né? Fui categorial por muito tempo. Mas se eu fizer um concurso, eu não posso colocar uma escola na penitenciária. É só quem é OI. Eles falam que é porque vai quem quer. Não, é porque você quer professores que não têm estabilidade, né? Que não pode usar o regramento debaixo do braço e falar não. Né? Aqui ainda é um espaço escolar. Então, a gente sabe que é isso. Mas eu acho que até para essa construção como professor, para quem realmente encara como um espaço de aprender também, né? Com eles, eu gosto. Sempre que a gente vai, provavelmente voltar ano que vem, fazer algumas outras atividades, no segundo semestre, mas eu particularmente ainda quero ter a experiência do ensino regular. Porque eu e ele fazemos o que nós queremos nas atividades. Porque a gente não tem BNCC, a gente não tem nota, a gente não tem nada. Então é um espaço super legal. Agora, quando você está regido por outras regras, além das regras do cárcere, as regras da Secretaria de Educação, as regras do MEC, talvez a realidade seja menos. Apesar que os professores lá eu conheci todos, né? Que eu dava aula no mesmo horário que eles, a gente estava juntos, eles falavam que era tranquilo. Teve um que aposentou e falou, eu aposentei, mas
Eu vim pra cá pra tirar férias remuneradas. Ele falava que aqui é bom demais dar. Nossa, e ele era um cara muito gente boa, né? Eu gostava bastante dele. De tão tranquilo que é nesta unidade. Sim. Né? Tranquilo, ele fala, os caras são muito bons, querem aprender. Porque, no fundo, o professor quer quem quer aprender. Ai, mas o professor tem que atingir o aluno que não quer. O aluno que não quer dá muito trabalho, gente. O que quer é ótimo. Então, é um espaço bem, como diz o professor, pode tirar férias segundo ele, férias remuneradas. Mas é isso, eu pretendo ter esse. E para terminar, a última pergunta. Como que você resumiria a sua experiência da docência nesse contexto? Transformação. Totalmente. Em mim, não digo por eles, né? Eu fui lá e transformei, mas a transformação que aconteceu em mim. Como professora, mas principalmente como a Ana Paula mesmo. A pessoa Ana Paula, das vivências da Ana Paula, é completamente diferente da Ana Paula que saiu, assim. Sim. Você constrói uma ideia sobre aquele espaço, sobre aquelas pessoas, sobre a própria educação ali. E essas minhas experiências, elas me mostraram que é outra coisa, né? E que como professora, o meu olhar é outro, né? Não é o olhar da civil, não, é o olhar de professora. Mas que não tem como, né? Eu, professora, eu, pessoa, tem como agora eu sou uma pessoa da Paula, agora eu sou professora. Não, eu sou as duas o tempo inteiro. Sim. Então, esse processo de transformação, assim, ele aconteceu como professor e principalmente como pessoa. Acho que como professora, eles me ensinaram muito a ser uma professora melhor. Sim. Muito, assim. Muito. A olhar e falar, não. Mas eles me transformaram numa pessoa melhor também. Do ponto de vista até de você ir desconstruindo algumas coisas. Né? Não, a gente nunca tá sempre ressignificando as coisas, mas eu acho que pra mim essa palavra consegue definir essa minha experiência. Obrigada, viu? Nada, gente. A entrevista foi ótima. E demorada, né? Vocês não Foi têm que escrever isso aí. A gente Tem uns aplicativos bons, viu? partes. Tem uns aplicativos bons pra